Olá, meu nome é Alex e nesse vídeo eu vou fazer uma apresentação dos 3 atributos que são necessários para se tornar um bom designer moderno, de acordo com este livrinho aqui que se chama Como Ser um Designer Gráfico Sem Vender a Sua Alma. E aí eu vou fazer uma reflexão também em relação a cada um desses atributos. Vamos lá então? Esse livro aqui é um livro que eu li há alguns anos atrás e eu achei ele muito interessante porque ele vai trabalhar questões fundamentais para que a gente possa lidar com tanto o aspecto prático, mas também como o aspecto teórico do design. Nesse vídeo aqui eu vou trabalhar só com o primeiro capítulo do livro e eu vou trabalhar exatamente esses 3 atributos que são consciência cultural, comunicação e integridade. Eu vou começar primeiro falando um pouquinho sobre como o autor vai trabalhar esses 3 aspectos, e aí depois eu vou dar minha contribuição sobre esse assunto, porque eu acho que aí tem coisas muito interessantes para a gente pensar juntos. E a primeira coisa que chama atenção quando a gente vai ler esse primeiro capítulo é essa definição maravilhosa que o autor traz para a gente aqui, para a gente pensar exatamente o que é o design gráfico, afinal de contas. Design gráfico é uma linguagem visual que une harmonia e equilíbrio, cor e luz, escala e tensão, forma e conteúdo. Mas também é uma linguagem idiomática, uma linguagem de deixas e trocadilhos, e símbolos e alusões, de referências culturais e inferências perceptuais que desafiam tanto o intelecto como a visão. E por que ela é tão importante, essa definição? Porque a primeira parte ela vai dizer algo muito importante sobre um aspecto que eu chamaria aqui de imanente da imagem, um aspecto formal, estético formal da imagem, que vai basicamente dizer aquilo que a gente precisa conhecer como designer para poder controlar a visualidade da imagem. Então, isso é um conhecimento fundamental, que é justamente essa parte que vai dizer. É uma linguagem visual que une harmonia e equilíbrio, cor e luz, escala e tensão, forma e conteúdo. E aí, essa segunda parte que vai então trazer essas questões da consciência cultural e da comunicação, principalmente. Por quê? Então vamos lá. O que ele vai entender aqui por consciência cultural? Se a gente pega aqui o texto e lê ele cuidadosamente, tem a ver com o nível e o grau de abertura que a gente tem para o mundo que está no nosso entorno. Ou seja, quão sensível a gente é em relação a ele. Então, isso passa, ao meu ver, por 2 tipos de conhecimento. Um conhecimento que é um conhecimento conceitual, né? Ou seja, quanto que a gente conhece sobre arte, o quanto que a gente conhece sobre história, o quanto que a gente conhece sobre filosofia, política, economia, ou seja, o quanto que a gente se interessa por assuntos que têm a ver com o ambiente que a gente está e que, de alguma maneira, ajudam a gente a pensar esse ambiente. Então, são questões mais conceituais mesmo, históricas. Quanto que a gente conhece, por exemplo, da história do design? Quanto que a gente conhece da história da fotografia, do cinema? Tudo isso é um conhecimento que contribui para a gente perceber o mundo de uma forma diferente. Então, é um conhecimento que informa o modo de como a gente vê o mundo. E aí tem um segundo tipo de conhecimento, que é o conhecimento que é dado pela percepção mesmo. Quanto que a gente consegue perceber aquilo que está no nosso entorno? O quanto a gente consegue enxergar aquilo que nos cerca? O que a gente está percebendo ali que ainda não foi escrito, mas a gente, em primeira pessoa, consegue perceber em relação às nuances, aquilo que está no nosso entorno, aquilo que existe e que faz com que a gente exista num determinado lugar, num determinado país, numa determinada cultura, com hábitos e assim por diante. Essa sensibilidade, essa consciência cultural, ela é fundamental para o designer. E aí a gente chega nessa questão, na verdade, o que o autor está tratando aqui é de uma questão do repertório. Então, quanto que a gente tem de repertório? Quanto que a gente se informa sobre o mundo e sobre as coisas que a gente está fazendo? Da onde que a gente tira nossas referências? Como a gente se inspira para fazer um determinado layout, para a gente fazer um determinado trabalho, um projeto, assim por diante? A gente só fica olhando para o que os designers fazem? Então, isso pode ser um grande limitador, na verdade, porque o design tem muito que contribuir, olhar para o que outros designers estão fazendo, se inspirar em outros designers é muito bom, mas a gente também acaba sempre esbarrando, né, nessas referências. Então, a gente está indo só no Pinterest, a gente está indo só no Google Images, aonde que é? No Dribbble. E se a gente conseguir, além disso, olhar para as referências da arte, ver o que a arte contemporânea, por exemplo, está propondo, será que a gente não consegue se inspirar por ali também e fazer um processo que é muito difícil, muito mais
complexo, que é traduzir aquilo que está sendo proposto, por exemplo, pela arquitetura, pela música, e traduzir isso para uma questão de design. Então, claro, são poucas pessoas que acabam conseguindo fazer isso, e por isso que a maioria das pessoas vai justamente buscar referências mais rápidas e fáceis, não tem problema nenhum nisso. Mas se a gente quer melhorar a qualidade do nosso design, talvez valha a pena investir um pouco mais em questões que estão fora do design. Eu acho que essa que é a grande questão que está envolvida aqui. Então, como que eu adquiro mais conhecimento por meio de questões mais conceituais, teóricas e históricas, e como que eu amplio o meu conhecimento percebendo melhor, estando mais atento e mais presente àquilo que os meus sentidos estão captando no entorno. Eu acho que esses exemplos aqui são muito claros, mas mesmo assim a gente ainda pode pensar que talvez eles sejam muito abstratos, eles não servem imediatamente, enfim. Para e daí? O que que isso faz? Qual a diferença que isso faz para o design, né? E para os designers? E aí o próprio autor vai dizer aqui, ele vai dizer assim: a coisa mais importante que você pode fazer quando estiver discutindo o trabalho com um cliente novo e potencial é demonstrar compreensão, abertura e receptividade. Ou seja, tudo aquilo que é exercitado justamente para ter essa consciência cultural, essa sensibilidade cultural, isso depois se manifesta numa negociação com o cliente ou mesmo em conversas com outros designers, que você acaba sendo uma pessoa que está mais aberta e receptiva e, além disso, você é uma pessoa mais interessante. Claro que isso não tem talvez um impacto assim imediato em relação ao seu trabalho de design, mas tem um impacto na pessoa com quem você está negociando. Então, se você é uma pessoa mais interessante, isso automaticamente é um aspecto positivo que está a seu favor, que ajuda você a vender um trabalho para um potencial cliente. Então, a gente chega aqui ao segundo atributo que é considerado como fundamental aqui pelo autor, que é o atributo da comunicação, ou seja, habilidade para uma boa comunicação. E o que que ele vai dizer aqui? E aí, essa é uma área que me interessa muito, né? Enfim, eu tenho mestrado e doutorado na área de comunicação, e que no livro aqui ele vai discutir de uma forma muito clara e vai mostrar para a gente como muitas vezes a comunicação, que parece talvez nunca ser o problema, mas que é, né? O que que isso pode tudo causar dentro de um processo de design e principalmente dentro do processo de negociação de um trabalho de design. Então ele vai dizer assim que a gente tem que desenvolver a capacidade de tanto falar como de escutar. Então isso são questões bem importantes que muitas vezes são deixadas de lado ou ignoradas ou até mesmo nem notadas, que o grande problema da negociação ou porque as coisas não estão dando certo é que muitas vezes a comunicação falada mesmo não está acontecendo da forma ideal. Então ele vai dizer aqui que muitas vezes os designers não conseguem falar sobre os próprios trabalhos, né? Então você não consegue simplesmente comunicar o básico ali, que dizer o que que você fez, como que você fez, por que que você fez e dar uma explicação ao seu cliente ou a um leigo que ele seja capaz de entender. Então, usar termos muito técnicos pode não ser uma boa estratégia, e porque você acaba criando uma incomunicação. Então, tudo que aquilo que você está falando sobre o seu trabalho, o outro lado não está compreendendo. E aí ele vai falar de um outro aspecto que é muito interessante, que é o do ouvir, né? Então, a gente muitas vezes fala, mas a gente não escuta o que o nosso cliente está falando, o que os outros designers estão falando. Então, será que a gente está desenvolvendo a nossa capacidade de ouvir as outras pessoas? E aí, no livro, ele vai deixar muito claro que muitas vezes é mais importante você escutar do que você falar. Como que a gente está reparando e observando as reações das pessoas com quem a gente está conversando, negociando, enfim, vendendo um trabalho de design? Isso envolve escutar o ponto de vista do cliente. O que que o cliente traz para a negociação? Infelizmente, os cursos de design até hoje trabalham com uma teoria da comunicação e uma forma de pensar a comunicação muito datada, né? Quem hoje faz ciência da comunicação, estuda e pesquisa sobre isso, vai chamar isso dos modelos funcionalistas, que são os modelos em que você tem o emissor, o receptor, o canal e assim por diante. E aí esse é um modelo que não se adota mais como um modelo para pensar a comunicação. E por quê? Porque é óbvio, se a gente pensa bem aqui, aonde que está a questão da linguagem corporal nesse modelo? Aonde que está a questão do saber ouvir, né? Do ver, ouvir? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que as novas teorias da comunicação, e o Flusser, por exemplo, é um autor que eu trabalho nesse canal aqui, mas muitos outros que eu vou apresentar ainda para vocês, vão trabalhar com uma teoria da comunicação e que inclui, por exemplo, o corpo, que inclui essa questão dos gestos, de valorizar a comunicação falada, e como que a gente consegue usar isso
para entender melhor o que é a comunicação e como que a gente pode usar isso para, por exemplo, saber negociar melhor, poder entender e se abrir mais para o que os outros estão falando e fazer com que essa comunicação ela flua de uma maneira melhor. E aí a gente não pode esquecer que a comunicação dos designers não se dá só com clientes, mas se dá também com outros designers, outros profissionais da própria agência em que se está fazendo um trabalho, né, que precisam entender também do que está acontecendo. Então a comunicação ela precisa se dar em vários níveis. E muitas vezes problemas que aparecem no projeto são problemas simplesmente de comunicação, do modo de como as pessoas estão se comunicando. E muitas vezes de forma errada. Muito curta, muito informal, muito formal. Enfim, o tom muitas vezes não é o adequado para o momento. A pessoa, por exemplo, não sabe escrever direito um e-mail, o outro não sabe interpretar direito esse e-mail, e aí cria-se uma confusão enorme de uma série de reuniões que vão acontecer simplesmente porque as pessoas não desenvolveram ou não estão investindo no desenvolvimento de habilidades comunicacionais que são fundamentais. E com isso, então, a gente tem um pouquinho uma perspectiva dessa questão da comunicação. Claro, eu estou expandindo aqui muito além do autor, mas eu acho que traz aqui questões que são muito, muito importantes da gente pensar e considerar na formação do design, mas também na atividade profissional dos designers. E aí, finalmente, a gente chega no terceiro ponto, que é o ponto da integridade. Então, o autor vai dizer que os designers precisam ter integridade, que isso é fundamental. E, basicamente, o que ele quer dizer com isso é que existem questões morais no trabalho do design que precisam ser pensadas e também questões de conduta. Então a questão aqui é quais são os seus valores, no que você acredita e quanto que você está disposto a sacrificá-los por uma questão meramente mercadológica. E além disso tem outras questões aqui, é o quanto que a gente acredita no design, a gente acredita no valor do design, como que a gente está transmitindo isso para as pessoas que não são designers, a gente consegue de certa maneira, manter essa integridade frente aos outros profissionais. Ou seja, a questão dos princípios, né? A gente consegue ter e manter os nossos princípios. E aí ele entra num assunto que eu acho bem relevante e importante, é o quanto que a gente é íntegro em relação ao trabalho de outros fornecedores ou outros designers que vão trabalhar com a gente, ou outras pessoas do ramo criativo, como, por exemplo, ilustradores, fotógrafos, type designers, programadores, desenvolvedores, enfim. Como que a gente lida com o trabalho ou como que a gente se relaciona com esses outros profissionais que fazem parte, muitas vezes, de um projeto maior e que integram, né, de certa maneira, tanto o orçamento como também uma equipe. Então, quanto que a gente está sendo íntegro nessas relações e como que está sendo a nossa conduta em relação a esses profissionais que são tão próximos da nossa própria profissão. E ele vai dizer que o designer ele tem que ter integridade em pelo menos 3 níveis, né? Então ele tem que ter integridade com os clientes, ele tem que ter integridade com o público-alvo, ele tem que ter integridade consigo mesmo. Então é um capítulo interessantíssimo. O que fica claro aqui para mim é que esses são atributos, né, 3 atributos, que muitas vezes a gente não acha ou considera como fundamentais. Eles acabam sendo deixados em segundo plano, enfim, eles são um pouco mais abstratos, talvez não de aplicação assim imediata, mas eles não deixam de ser fundamentais para a formação de um bom designer e para não só para a formação na graduação, mas na formação continuada, né, do designer no mercado. Vejam, consciência cultural, comunicação, integridade são questões que precisam ser o tempo todo atualizadas para que a gente possa contribuir não só para aquilo que a gente faz na nossa vida, mas que a gente possa contribuir também para o design como um todo e também para a sociedade, porque afinal de contas o designer ele trabalha dentro de um contexto maior, social e cultural, que ele precisa entender e respeitar e contribuir de certa maneira para que ele melhore. Pelo menos é nisso que eu acredito. E por isso que também nesse canal eu decidi falar mais sobre essas questões. Se você se interessa então por assuntos relacionados ao design, à comunicação e à cultura, recomendo que você se inscreva nesse canal. E se você gostou do vídeo, dá um like, porque isso faz com que esse vídeo suba e que outras pessoas, outros designers possam ver e refletir junto com a gente aqui sobre esse assunto. Então por hoje é só, a gente se vê então na semana que vem.